O desejo inicial é um elemento crucial na técnica Nutshell de escrita de roteiros. Ele representa o que o protagonista deseja ou busca desde o início da história. Este desejo deve ser estabelecido explicitamente na primeira cena do protagonista, mesmo que não seja verbalizado diretamente. É essencial para a narrativa, pois funciona como uma preparação para o desenvolvimento da trama. A ideia por trás do desejo inicial é a de que o protagonista de alguma forma pediu por isso ou desejou que isso acontecesse. É como um ditado: cuidado com o que deseja, pois o protagonista está prestes a obter o que deseja, mas também enfrentará uma consequência inesperada, conhecida como armadilha. Essa armadilha é algo que o protagonista não queria ou não esperava, e geralmente surge no ponto de não retorno da história, juntamente com a realização do desejo inicial. Como vimos anteriormente, o filme A Identidade Bourne fornece um exemplo claro da dinâmica desejo inicial, ponto de não retorno e armadilha. Na cena inicial de diálogo, o desejo de Bourne de descobrir sua identidade é evidente, e esse desejo é realizado no ponto de não retorno, quando um cofre revela sua verdadeira identidade como Jason Bourne, com múltiplos passaportes, arma e dinheiro. Enquanto Bourne alcança seu desejo neste momento crucial, surge a armadilha. Ele aparenta ser um criminoso perigoso. Essa relação entre o desejo, o ponto de não retorno e a armadilha é clara neste caso, ao contrário de muitos outros filmes onde essa relação pode não ser tão bem definida. Seu protagonista pode ter diversos desejos. O desejo inicial não é necessariamente o primeiro desejo que vem à mente, nem sempre é o desejo mais significativo do protagonista. Seu protagonista pode ter muitos outros desejos que não são realizados. No entanto, para que a técnica da casca de noz o ajude efetivamente a estruturar uma história, é crucial identificar um desejo inicial, um desejo específico do protagonista que ele realmente alcança no ponto de não retorno. E isso deve ser evidente na cena inicial do protagonista. É importante não confundir o desejo inicial com o desejo mais profundo. O desejo inicial pode ou não estar alinhado com esses desejos mais profundos. Às vezes, o desejo inicial pode ser o que chamamos de desejo secundário, e isso é perfeitamente aceitável. A autora fornece 2 exemplos. Quando escritores participam da sua oficina sem uma ideia pré-concebida de história, ela os encoraja a explorar histórias de crimes em jornais para começar a construir uma casca de noz da história. Esses artigos de jornais podem ser um terreno fértil para iniciar uma história, oferecendo personagens com falhas evidentes, potenciais pontos sem retorno e muito mais. Um participante da sua oficina encontrou um artigo sobre uma policial mulher cujo filho a acompanhou em uma patrulha noturna. Tragicamente, o filho foi morto em serviço durante um confronto com um suspeito. O escritor identificou esse evento como ponto sem retorno para a protagonista, a morte de seu filho durante a patrulha. Embora esse evento certamente tenha marcado um ponto de virada significativo, o escritor teve dificuldade em identificar o que a policial poderia ter desejado e obtido nesse momento crítico. Outro escritor propôs um possível desejo inicial, para que o filho apreciasse a profissão da sua mãe. Essa interpretação se mostrou muito eficaz. No ponto sem retorno, a morte do filho, a protagonista alcança seu desejo, que é a apreciação do filho por seu trabalho, mas enfrenta esse grande revés, a morte trágica de seu filho. Embora ela nunca tenha desejado a morte de seu filho, isso ilustra a essência da armadilha. A protagonista alcança um resultado desejado, mas também experimenta uma consequência indesejada. Assim como Jason Bourne busca descobrir sua identidade apenas para se decepcionar com a verdade revelada. Nesse cenário, o filho da policial ganha insights sobre sua profissão, mas ao custo de sua vida, deixando-a enlutada e sem um filho. O protagonista alcança seu desejo inicial, mas sempre há uma grande desvantagem. Podemos tornar a história da policial ainda mais intrigante. Imagine uma cena inicial em que nossa protagonista e seu filho estão discutindo como
como mães e filhos sempre fazem. E na cena, ela grita para o filho: "Cala a boca, você não consegue ficar quieto por uma vez?" Aqui, o desejo inicial seria que seu filho se cale. O mesmo ponto sem retorno. Seu filho vai numa patrulha e é morto. Um momento de raiva desencadeou o desejo de que seu filho simplesmente se calasse. É uma fala casual, algo que a audiência não deve levar a sério. Ela consegue o que queria? Sim, ele se calou. Com certeza. Estamos sugerindo que ela queria que ele morresse? Não, claro que não. Ela queria que ele se calasse, mas nunca teria dito isso se soubesse que seu desejo se tornaria realidade com a morte dele. Ela alcança seu desejo, mas com uma grande e horrível consequência anexada a ele. Outro ótimo exemplo de um desejo casual é em Feitiço do Tempo. O ponto sem retorno para Phil, o apresentador do tempo, é quando ele acorda e é novamente o dia da marmota. O dia não avança. O segundo ato todo é Phil tentando sair desse ciclo. Na verdade, existem duas diferenças muito interessantes entre o roteiro e o filme real na primeira cena. Primeiro, é uma história que envolve o sobrenatural de alguma forma. Ele continua repetindo o mesmo dia várias vezes. E ainda assim, nenhuma explicação é dada sobre como isso aconteceu. Isso é um tanto incomum. Tipicamente, em um filme com algum tipo de magia ou ocorrência sobrenatural, o público recebe uma explicação de como isso aconteceu. Nenhuma explicação é dada no filme Feitiço do Tempo. Mas no roteiro original, o leitor recebe uma explicação de como esse evento mágico aconteceu com ele. No rascunho de 7 de janeiro de 1992, creditado como por Danny Rubin, segundo a revisão por Harold Ramis, Phil discute com Stephanie, uma apresentadora de seu canal com quem ele está saindo e que está chateada por ele não se comprometer com ela. Mais tarde, vemos ela tirar um livro de feitiços e lançar uma maldição nele que o faz repetir o mesmo dia várias vezes. Isso no roteiro. Não se sabe se as cenas ausentes foram cortadas do roteiro antes da produção ou se foram filmadas e depois editadas na pós-produção, mas em algum momento alguém percebeu que o público não precisava dessa explicação sobre como a magia aconteceu, e a personagem Stephanie não está no filme. A explicação no roteiro original era clichê e um pouco brega. É questionável se o filme teria o status clássico atual se essa parte não tivesse sido cortada. Outra diferença significativa entre o roteiro e o filme é a falta de um desejo inicial no roteiro, mas presente no filme. Os cineastas perceberam tardiamente que algo estava faltando. No filme, o desejo inicial de Phil é passar no máximo 24 horas na cidade, o que ele consegue no ponto sem retorno, mas com a reviravolta de reviver as mesmas 24 horas repetidamente. A explicação da magia não ser fornecida pode ter sido esquecida rapidamente pelos espectadores, mas o fato de Phil ter desejado esse evento mágico é crucial para a narrativa. O desejo inicial, na técnica Nutshell, não é necessariamente o grande desejo subjacente do protagonista. Phil deseja um emprego na rede, deseja que as mulheres o adorem. Todos esses desejos são válidos. No entanto, nenhum deles é o desejo inicial da técnica Nutshell, porque ele não obtém nenhum deles no ponto sem retorno. O primeiro desejo num roteiro às vezes pode ser sutil e não necessariamente é o desejo mais profundo ou a principal motivação do protagonista, como vocês já sabem. É o desejo na primeira cena de diálogo que se alinha melhor com o ponto de não retorno e a crise ou triunfo da história. No caso do filme Juno, o ponto de não retorno ocorre quando a colega de classe de Juno informa que o feto tem unhas, levando-a a decidir não prosseguir com o aborto que havia planejado. Este momento é crucial, pois marca uma mudança significativa na narrativa e define a trajetória única da história. É importante notar que o incidente incitante, que é Juno descobrindo que está grávida, não é o mesmo que o ponto de não retorno. O verdadeiro ponto de virada é quando Juno descobre sobre as unhas do feto, o que muda tudo e impulsiona o cerne do filme. No filme Juno, inicialmente o desejo que foi identificado foi descobrir o que fazer,
visto na cena da farmácia em que ela confirma a gravidez e está pensando no que fazer em seguida. No entanto, no ponto de não retorno, Juno pensa em fazer um aborto, mas ao ouvir sobre as unhas do feto, ela percebe que não pode prosseguir e decide colocar o bebê para adoção. Posteriormente, um participante de uma oficina da nossa autora propôs um primeiro desejo mais inteligente. Juno quer salvar algo que está sendo descartado. Isso se alinha com a cena inicial em que ela deseja salvar um conjunto de móveis de sala descartado. Essa abordagem destaca como o primeiro desejo pode ser sutil e não necessariamente profundo, mas serve para estabelecer o tema cuidado com o que deseja na história. A flexibilidade na escolha da cena para exibir o primeiro desejo é importante, mas quanto mais próximo do início, melhor. E muitas vezes esse desejo está presente desde a primeira cena, resultando em narrativas mais inteligentes e irônicas. É aconselhável preencher o primeiro desejo por último no processo de elaboração do roteiro, evitando assim direcionar a história para uma direção não planejada ao tentar forçar um desejo inicial específico para o protagonista. Identificar o desejo inicial pode ser um processo complexo e pode exigir revisitar as suposições iniciais e analisar como elas se conectam com o ponto sem retorno e a crise ou triunfo. O desejo inicial frequentemente se mostra o elemento mais desafiador de determinar e pode se tornar claro somente quando os outros componentes da história se encaixarem. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que tenham anotado tudo o que acharam mais importante. Se tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima aula.